ainda há uma parcela muito tola da sociedade brasileira que não entendeu ou não quer entender os verdadeiros riscos do coronavírus. Não é preciso muito esforço para encontrá-los em comentários de sites de notícias, em grupos de WhatsApp ou mesmo gravando vídeos aqui para o YouTube. O discurso é sempre o mesmo: culpa do globalismo. O problema é que no Brasil tornou-se moda fazer de todas as coisas um artifício político, ao passo que o discurso que acusa a China de ter criado o coronavírus como uma arma biológica, tendo em vista desenvolver uma pandemia global para depois se recuperarem primeiro do que o mundo inteiro e poderem assim comprarem ações a preço de banana, tem por intenção, mais do que qualquer outra coisa, priorizar uma preferência romantizada pelos Estados Unidos da América, aparelhando-se ao discurso de ataque ao governo comunista chinês. Mas, já nisso, encontramos algumas incongruências gritantes, já que o governo chinês, apesar de possuir a nomenclatura de comunista, palavra essa que parece arrepiar muita gente, ela, a China, é um dos países que mais comercializa com o mundo e também um dos que mais contribuem para o próprio desenvolvimento do capitalismo. Por outro lado, o discurso também ganha ares conspiradores, vindo até mesmo de setores socialistas e que possuem aparelhamento ideológico com a China. É o que aconteceu na Venezuela no começo de março, quando Hugo Belroa, um ex-ministro do governo de Nicolás Maduro, escreveu no site oficial do PSVU, Partido Socialista Unido da Venezuela, que o coronavírus seria um ataque norte-americano em terras chinesas a fim de desenvolver uma crise no país asiático para que os Estados Unidos conseguissem atestar de vez a sua hegemonia no mercado farmacêutico. Eis aí mais um pensamento que não condiz com as realidades apresentadas, já que atualmente os Estados Unidos é um dos países mais afetados pelo coronavírus. A conclusão é bastante simples. Toda teoria que não pode ser provada empiricamente cai na questão da fé. Sendo assim, crer que o coronavírus é uma arma biológica, até que não se prove o contrário, é uma pura questão de fé e uma forma de se fazer política. Uma das principais características dessas teorias conspiratórias que não são embasadas em nada, mas que explicam tudo, é o seu efeito viral. Porém, no caso do coronavírus, as teorias conspiratórias perdem um pouco do seu espaço para a triste realidade viral do vírus verdadeiro, o Covid-19, e não as fake news, já que, como sabemos, o coronavírus não possui passaporte e nem respeita fronteiras, e que tem se mostrado bastante agressivo no mundo inteiro. Sendo assim, as notícias falsas e sem fundamento acabam perdendo espaço para uma realidade empírica onde, tristemente, vemos os números de casos e mortes crescerem diariamente. Se quisermos respostas mais sagazes e confiáveis a respeito desse tema, podemos esquecer tanto a opinião popular de conspiracionistas e militantes armados até os dentes com ideias falsas e ouvirmos Átila Yamarino, pós-doutor em Ciências Biológicas e criador do canal Nerdologia, um dos canais mais conceituados a respeito de ciências aqui do YouTube. O Átila tem nos alertado de maneira majestosa sobre todos os riscos da Covid-19. Ao que diz respeito de armas biológicas, o Átila tem apontado que elas foram desenvolvidas, em sua grande maioria, em bactérias, não em vírus. Isso aconteceu mais especificamente durante as Grandes Guerras e a Guerra Fria. União Soviética, Estados Unidos e também a própria China possuem históricos de criação de armas biológicas, e a preferência por manipularem bactérias estaria estritamente ligado ao fato de que, para bactérias, é mais fácil o desenvolvimento de antibióticos e vacinas. Nesse contexto, os países que se aventuraram na criação desse tipo de arma sempre visavam também a criação de antídotos curadores, a fim de não afetarem suas próprias tropas e também protegerem seus territórios e os seus civis.